Então, a minha exposição hoje é falar sobre a eficácia dos direitos fundamentais e seus impactos teóricos e práticos nas relações de trabalho, à luz de questões trazidas pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, a reforma trabalhista. Eu vou apenas tratar de 3 temas, porque a reforma é muito ampla, apenas 3 aspectos da reforma à luz dos direitos fundamentais. Eu pediria que suspendesse lá. O presidente, quem administra aqui a... Uma exposição muito interessante, dizendo o seguinte, que não se aplica porque ela contraria em cima. o CLT. Eu pediria para suspender isso aqui. Onde está a estrutura do trabalho. Então está faltando aqui uma sintonia, viu, Nelson? Eu estava pedindo para suspender um pouco mais a... Hein? Olha lá, tá... Dá para descontar meu tempo aí? Como diz lá na Câmara dos Deputados, né? Meu tempo está sendo prejudicado por uma falha técnica aí, ó. Então tá bom. Bom, o meu tema terá a introdução e 3 partes, e depois a conclusão. A primeira parte, então, como é que faz para subir isso aqui? Como é que sobe? Sobe. Não, é para adiantar. Como é que mexe? Bom, a primeira parte é a contextualização histórica e conceitual dos direitos fundamentais. A segunda parte é eficácia vertical. Está em condições? Pronto. Olha lá, a primeira parte é, bom, a introdução, depois contextualização histórica e conceitual dos direitos fundamentais, a segunda, eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais, e a terceira, eficácia dos direitos fundamentais nas relações de trabalho, impactos teóricos e práticos à luz das questões trazidas pela nova lei da reforma trabalhista, e vou tratar apenas de 3 questões. Introdução. O estudo da eficácia dos direitos fundamentais, seus impactos teóricos e práticos nas relações de trabalho, exige, primeiramente, a sua contextualização histórica e conceitual. Para tanto, é preciso distinguir o fenômeno da constitucionalização dos direitos sociais, interpretado como o princípio do positivismo jurídico, daquele fenômeno da constitucionalização dos direitos humanos como direitos fundamentais, cuja eficácia é assegurada, já no contexto do pós-positivismo jurídico, pela força normativa das Constituições e pelos princípios normativos, com aplicação direta e vinculante às entidades públicas e privadas. Portanto, são 2 momentos. O momento da constitucionalização dos direitos sociais, isso é uma coisa, e outra coisa é a constitucionalização dos direitos humanos como os direitos fundamentais. São 2 coisas diferentes. Essa aplicação direta e vinculante dos direitos fundamentais às entidades públicas e privadas remete-nos à reflexão da eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais, quando, numa segunda parte, será examinada a dimensão objetiva dos direitos fundamentais e as teorias sobre a eficácia horizontal, o que significa a vinculação das entidades privadas aos direitos fundamentais. Da terceira parte, considerando os aspectos teóricos e práticos, será então examinada a eficácia dos direitos fundamentais nas relações de trabalho, se direta ou indireta, ou se indireta ou imediata, quando então o fenômeno da constitucionalização
do direito privado, as cláusulas gerais e os conceitos legais indeterminados e ainda a teoria da empresa do direito civil serão utilizadas na efetividade dos direitos fundamentais nas relações de trabalho. Isso significa o seguinte, que não é só com a Constituição que nós podemos trabalhar, temos que trabalhar o fenômeno da constitucionalização do direito privado, né? E a partir dessa constitucionalização do direito privado, vale dizer, do Código Civil de 2002, nós vamos interpretar e aplicar os direitos fundamentais às relações de trabalho. Esses direitos fundamentais não são apenas os direitos trabalhistas específicos, mas também os chamados direitos trabalhistas inespecíficos dos trabalhadores, relacionados à cidadania, aos direitos da personalidade, de informação, de participação na vida da empresa, expressados constitucionalmente como princípios normativos e vivenciados no contexto da empresa. No entanto, esses direitos fundamentais colidem, muitas vezes, com o chamado interesse da empresa, representado pelo jus variandi do empregador, conforme denominação utilizada por vários autores europeus e portugueses, expressando também os valores constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. Então, o interesse da empresa, né, significa que existem valores da livre iniciativa e da livre concorrência. E nessa colisão entre direitos fundamentais e esses valores, porque os direitos fundamentais não são direitos absolutos, de resto, inexistem direitos absolutos no ordenamento jurídico, se resolverá esse conflito através do princípio da proporcionalidade e dos subprincípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito, esse último também conhecido como princípio da razoabilidade. Muito bem. Pode-se aferir do exposto o protagonismo do Poder Judiciário na solução dessas situações, especialmente do Poder Judiciário trabalhista. É o que se convencionou chamar de ativismo judicial ou judicialização da política. Sem os excessos, como disse bem o Campilongo, né, é preciso que haja aí uma diferenciação entre os subsistemas da sociedade, o sistema jurídico, político e jurídico. Não pode haver exacerbação de nenhum deles para que haja a harmonização dos sistemas. É a teoria do Niklas Luhmann, conforme ele disse aqui. Muito bem. Então, primeiro tema é a contextualização histórica e conceitual dos direitos fundamentais. O professor Miguel Reale, saudoso Miguel Reale, em sua obra que eu recomendo a todos, A Nova Fase do Direito Moderno, publicado pela editora Saraiva, ao examinar as 3 fases do direito moderno e depois de tratar da primeira fase, que é do Estado liberal, descreve a segunda fase, representada pelo direito social e do bem-estar social. Essa que nos interessa. Essa segunda fase do direito moderno surge a partir da segunda metade do século XIX e com ele o fenômeno do constitucionalismo social, em que as constituições contemplaram capítulo específico sobre os direitos trabalhistas. Aqui vou fazer uma observação. Normalmente, quando se fala em constitucionalismo social, só começa com a Constituição alemã, de Weimar, de 19, a espanhola, a mexicana, de 17, depois a brasileira, de 34. Mas há uma outra Constituição que antecede todas essas, que é a Constituição francesa, de 1848. Na verdade, é a primeira Constituição que fala sobre direitos sociais na Constituição, é a francesa de 48. Acontece que esse constitucionalismo social surgiu no contexto do positivismo jurídico. O que é o positivismo jurídico? De uma forma grosseira, é o positivismo jurídico, o direito é a lei e o contrato. Fora disso não existe o direito. E resultou em todas as teorias que surgem, a partir da teoria kelseniana, etc, etc. Então, esses princípios são princípios programáticos, são ideias fundantes da hermenêutica do sistema jurídico, mas não tem força normativa.
serve para uma hermenêutica do sistema jurídico apenas. Quando você lê, por exemplo, Zé Afonso da Silva, com o direito constitucional anotado, você vai ver isso. Quando você lê o Celso Antônio Bandeira de Mello, com o direito administrativo, que são ambos positivistas, então, é apenas uma hermenêutica. No entanto, com o advento do fenômeno da universalização dos direitos humanos em tratados internacionais, tendo como ápice a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 48, cujo grande autor, eu faço uma homenagem aqui, é o grande filósofo francês Jacques Maritain, que eu tenho a honra de ser hoje o presidente do Instituto Jacques Maritain do Brasil, fundado em 92 pelo grande Franco Montoro Dom Cândido Padim, ocorre a seguir outro fenômeno jurídico, conhecido como da internalização desses direitos humanos como direitos fundamentais nos textos constitucionais. Então, direitos fundamentais são direitos humanos internalizados constitucionalmente. E as constituições que contemplaram de uma forma clara são a Constituição Alemã, a Grande Lei Federal Alemã de 49, a Constituição Portuguesa, rendo homenagem aos dois professores de Portugal, de 76, a Constituição Espanhola de 78 e a Constituição Brasileira de 88. São exemplos de consagração dos direitos humanos como direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais de primeira geração, ou dimensão, os direitos da cidadania, segunda geração, direitos econômicos, sociais e trabalhistas, terceira geração, direitos da solidariedade e da fraternidade, são formulados constitucionalmente como princípios normativos. Não são mais ideias fundantes da hermenêutica, são princípios, são normas jurídicas. Na visão aí já estamos no pós-positivismo, do Alexis. Aliás, a pronúncia certa é Alexis, porque ele era alemão. A tendência nossa é falar Alexis, mas está errado. Alexis é uma pronúncia francesa, mas a pronúncia verdadeira é Alexis. Dwork, Conrad Hess e outros, a serem aplicados diretamente, vinculando as entidades públicas e privadas, conforme o artigo 5º, inciso 1º da Constituição Brasileira. Mas quem dá uma ideia clara dessa vinculação é a Constituição Portuguesa, no artigo 18, inciso 1º. Quer dizer, os direitos fundamentais estão no texto constitucional brasileiro como princípios normativos. O Alex faz uma divisão. Normas, que são normas, princípios e normas, regras. Então, são normas, não são ideias fundantes. Muito bem, visto isso, vamos tratar da eficácia vertical e horizontal desses direitos fundamentais. Primeiramente, temos a chamada eficácia vertical dos direitos fundamentais, isto é, em relação às entidades públicas, vale dizer, o Estado, compreendendo os órgãos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. A princípio, tínhamos apenas a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais em relação às entidades públicas, isto é, uma vinculação negativa dos poderes públicos, quando as entidades públicas deveriam respeitar os direitos da cidadania. Então, o Estado tinha que respeitar, esse é o primeiro momento, uma vinculação subjetiva, uma dimensão subjetiva. Posteriormente, passou-se o entendimento de que as atividades públicas deveriam assumir uma vinculação positiva em relação aos direitos fundamentais dos cidadãos, isto é, a defesa e a promoção dos direitos fundamentais, como, por exemplo, da parte do Poder Executivo em relação aos direitos sociais, na cobertura de prestações sociais na área da saúde, da habitação, da segurança pública, igualmente da parte do Poder Legislativo na regulamentação infraconstitucional dos direitos fundamentais e, consequentemente, tem muito a ver com a nossa reforma trabalhista, consequentemente, na impossibilidade de aprovação de uma legislação que implicasse retrocesso social. E da parte do Poder Judiciário, na afirmação dos direitos fundamentais de suas decisões. Essa eficácia horizontal, vinculando, em relação à eficácia horizontal, agora a outra vertical, surgiu com o jus laboralista. O alemão Nipperdey, que era o presidente do Tribunal Federal da Alemanha, que em 1954 escreveu um célebre ensaio sobre a igualdade salarial das mulheres de mesma performance que os homens, adotando o que eles chamam lá de Drittwirkung, isto é, a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. E, em 1958, um julgamento ontológico do Tribunal Constitucional Alemão, no famoso caso Lutz, sobre liberdade de expressão, foi consagrada
a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, isto é, eles constituem valores a serem garantidos em todas as dimensões da vida social, irradiando-se sobre todo o ordenamento jurídico com a vinculação dos particulares. A grande questão surgida daí, em relação à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, é saber se ela se dá de forma imediata e direta ou de forma mediata e indireta. Os que defendem uma eficácia imediata e direta ressaltam a necessidade da proteção do princípio da dignidade da pessoa humana, na base dos direitos fundamentais, consagrado no texto constitucional brasileiro, no artigo 1º, inciso 3º, como princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Os que defendem a eficácia imediata e indireta dos direitos fundamentais entendem que deve ser preservada a liberdade das relações privadas, além de ressaltar a importância da intermediação do poder legislativo na regulamentação dos direitos constitucionais, evitando-se o risco de uma exacerbação dos poderes do judiciário. No entanto, admite que, com a constitucionalização do direito privado, devem ser utilizadas as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e seus direitos e deveres anexos, da função social do contrato, do equilíbrio econômico dos contratos e mesmo da teoria da empresa para a interpretação e aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, o que nós vamos fazer rapidamente na terceira parte, no meu trabalho. Agora, uma coisa importante, essas cláusulas gerais são preceitos de ordem pública. Isso está previsto no parágrafo único do artigo 2035 do Código Civil, dando liberdade ao juiz para aplicá-las no caso concreto, inclusive como exceção ao princípio da congruência, sem que, vocês devem saber o que é o princípio da congruência, sem que a decisão seja tida como extra ou ultra petita, garantindo dessa forma a funcionalidade do sistema jurídico. Então, o juiz pode aplicar o direito fundamental, mesmo que não haja pedido, aparentemente violando o princípio da congruência, mas não há inconstitucionalidade nem ilegalidade, porque o parágrafo do 2035 diz que é de ordem pública. Ademais, aqui é uma grande novidade, com o advento da teoria do diálogo das fontes, criada e desenvolvida pelo jurista alemão Erich Jaime, como um novo método de interpretação e aplicação das leis, pelo qual, em vez da identificação do conflito entre normas jurídicas, busca-se a sua coordenação, forjou-se o entendimento doutrinário no sentido de que a síntese da teoria do diálogo das fontes e da eficácia dos direitos fundamentais constitui uma nova hermenêutica no que concerne às relações de trabalho. Essa nova hermenêutica do direito do trabalho significa que, com a constitucionalização do direito civil, caberá sempre a aplicação das cláusulas gerais de boa-fé objetiva, da função social do contrato, do equilíbrio econômico dos contratos e também da teoria da empresa, todas contempladas no novo Código Civil brasileiro, as relações de trabalho, seja como um desdobramento da aplicação da eficácia imediata e direta ou da eficácia imediata e indireta dos direitos fundamentais das relações de trabalho, mesmo porque o fenômeno da constitucionalização do direito civil nada mais é do que a irradiação dos princípios normativos constitucionais no ordenamento jurídico infraconstitucional, significando o que foi dito acima, isto é, a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, além de ser a afirmação da teoria do diálogo das fontes. Quer dizer que essa distinção de se a eficácia é imediata e direta ou imediata e indireta está superada pela teoria do diálogo das fontes. Que você fundindo essas duas teorias, dos direitos fundamentais e do diálogo das fontes, você busca a efetividade para os direitos fundamentais no ordenamento jurídico. Está superado. Terceiro e último, a eficácia dos direitos fundamentais nas relações de trabalho, impactos teóricos. Tem um jurista português que fez o doutorado dele na Alemanha, o José João Abrantes, escreveu um livro, Contrato de Trabalho e Direitos Fundamentais, da Coimbra Editora, ressalta a naturalidade da aplicação dos direitos fundamentais nas relações de trabalho, face ao poder de direção exercido pelo empregador, que coloca em risco a eficácia dos direitos fundamentais dos trabalhadores, razão pela qual há uma dimensão negativa, isto é, limitadora do poder de direção do empregador para respeitar o exercício dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Vejam bem, a dimensão é negativa. O empregador não está obrigado a aplicar os direitos fundamentais, como o Estado está, o juiz está, o legislador está,
e o executivo está. A dimensão aí é positiva. Aqui é negativa, tem que respeitar. Não apenas dos direitos trabalhistas específicos, como já falei, mas também dos chamados direitos da cidadania. Daí o nosso evento ser direitos fundamentais do trabalhador cidadão. Né? Porque o trabalhador que é cidadão, trabalhador, quando ele trabalha, ele se transforma em trabalhador cidadão, ele não perde a cidadania. Os direitos de personalidade estão relacionados à inviabilidade da vida privada dos trabalhadores, etc, etc. Isso vai ser tema específico dos outros expositores. Muito bem. Esses direitos da personalidade, por regulação no Brasil, vem sendo construída pela doutrina e pela jurisprudência em Portugal, e que não foi tratada aqui na reforma, o professor João Leal Amado vai ressaltar isso aqui, que foi uma reforma feita no afogadilho, e lá em Portugal, no Código de 2003 e 2009, já tem todo um capítulo sobre direitos da personalidade. Muito bem. Bom, essa análise teórica nas relações de trabalho. Agora vamos fazer uma análise prática, um impacto prático. Então eu peguei três assuntos da reforma trabalhista e vamos trabalhar com essas três questões, aplicando a teoria dos direitos fundamentais e do diálogo das fontes. Primeiramente, no que concerne a proteção da relação de emprego contra a despedida arbitrária. Compreende-se pela melhor doutrina aquela relativa à despedida coletiva. Aqui no Brasil, existe uma tendência, cada um dá o seu palpite. Proteção contra a despedida arbitrária, vários autores dão várias definições sobre o que é despedida arbitrária, é uma confusão. Olha, quando eu fiz o meu doutorado, durante 4 anos na Universidade de Paris, a Sorbonne, uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: o direito tem que ter termos precisos, unívocos, não equívocos. Então você não pode sair chutando aí, cada um falando o que quer. Você tem que seguir a doutrina, tem que seguir a legislação comparada. Então a melhor doutrina, ela diz o seguinte: despedida arbitrária refere-se à despedida coletiva. Pronto, ponto final. E sem justa causa refere-se à despedida individual. É isso, não adianta inventar. É isso. Portanto, na sua dimensão individual ou coletiva, de modo que poderia ser assegurada a eficácia desse direito fundamental previsto no artigo 7º, inciso 1º da Constituição Brasileira, de 88. Em relação à despedida individual, a proteção da relação de emprego contra a despedida sem justa causa, como direito fundamental, está assegurada, por exemplo, nós temos que ver, buscar a base sobre a efetividade. Por exemplo, pelo controle prévio da despedida individual na hipótese de alegação por justa causa, com sindicância obrigatória interna na empresa, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, previsto pelo artigo 5º da Constituição, inciso L 52, extensivo ao trabalhador cidadão, como seu direito específico, com direito ao contraditório e ampla defesa, sob pena de a empresa ser condenada ao pagamento de indenização a ser arbitrada por abuso de direito e por dano moral. Não é a reintegração, não é a nulidade a reintegração. O sistema não consagra isso. É uma outra indenização, pelo fato de não ter garantido direito de oposição, ou direito de defesa, de contraditório. Na despedida em massa coletiva, a proteção da relação de emprego contra a despedida arbitrária está assegurado pelo direito à informação. O direito à informação, que está no artigo 5º, inciso 14 da Constituição. Isso é um grande direito da modernidade, a informação. Né? Direito à informação, do motivo de ordem econômica ou conjuntural ou técnico-estrutural que justificasse a despedida coletiva. Bom, portanto, em consequência, está eivada, aqui é o primeiro ponto, está eivada de inconstitucionalidade a nova redação do artigo 447 da CLT, dada pela lei ordinária sobre a reforma trabalhista, quando prescreve que as dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical, né, ou celebração de convenção coletiva para sua efetivação. De forma que a proteção da relação de emprego contra a despedida arbitrária sem justa causa, sendo certo que o texto expresso a respeito, no artigo 7º, prevê a regulamentação que correrá por lei complementar. Então é o seguinte, meus amigos, o que eles fizeram com a reforma trabalhista? Eles praticamente regulamentaram o artigo 7º, inciso 1º.
quando a Constituição fala que depende de lei complementar, com quórum especial. Eles reformaram com lei ordinária. Aqui existe uma inconstitucionalidade formal. Esse é o primeiro ponto. Mas há também, a meu juízo, uma inconstitucionalidade material, porque isso representou um retrocesso social. Desta forma, essa nova lei ordinária conflita com os princípios constitucionais acima elencados e representa um retrocesso social em relação à máxima efetividade dos direitos fundamentais, a teor do artigo 5º, parágrafo 1º, em relação à melhoria das condições sociais dos trabalhadores, na conformidade do disposto no caput do artigo 7º, ambos da Constituição Federal, tendo em vista o posicionamento doutrinário e jurisprudencial que se formara em sentido contrário em relação à diferença da despedida, sem justa causa, que é individual, ou a coletiva e suas consequências. Com efeito, a despedida coletiva em massa, sem a prévia informação e negociação, implica ilicitude por abuso de direito, ao violar a boa-fé objetiva e seus deveres anexos, previsto no artigo 187 e 422 do Código Civil. Daí resultando a obrigação do empregador de pagar indenização complementar à indenização compensatória já prevista. Além dos 40%, tem que pagar uma indenização. É o que decidiu o Tribunal de Campinas no caso da Embraer. Não informou e não negociou. Assim decidiu o 15º, e o TST disse que, doravante, quando foi julgado o caso lá, as despedidas deviam ser precedidas de negociação entre a empresa e os trabalhadores. E por todas essas razões, acima expostas, sobretudo de ordem constitucional relacional dos direitos fundamentais, espera-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão a ser proferida com repercussão geral, julgue improvido recurso extraordinário 999-435, interposto pela Embraer, que pretende a reforma da decisão do TST, acima mencionada, por entender dispensável a negociação coletiva. Essa matéria está sob júdice e com repercussão geral, eles vão decidir. Se há ou não há. É lamentável se decidir e der provimento ao recurso extraordinário da Embraer. Mas pergunta-se, se a inércia de quase 30 anos do Poder Legislativo em aprovar a lei complementar sobre a matéria justificaria a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer como critério dispensável a pré-informação dos motivos econômicos que embasariam a despedida coletiva. Aqui é o papel do Poder Judiciário dentro do ordenamento jurídico, sem romper com o equilíbrio diferentemente, aqui eu falo em público, da decisão da súmula 277. A súmula 277 foi uma morte anunciada, e agora a reforma trabalhista está dizendo que não cabe nenhuma incorporação. Onde se viu, sem precedente nenhum, o TST chega lá querendo criar norma, fala, toda regra, toda norma estabelecida em convenção coletiva não pode ser retirada, a não ser por nova convenção. O que é isso? A convenção coletiva tem prazo determinado na lei, engessa a negociação. Qual é o empresário que vai fazer? Eu fui advogado 30 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Força Sindical, 15 anos dos bancários, CUT, e 10 dos comerciais de São Paulo, UGT. Eu tenho vivência na prática, não é apenas teórica. Essa foi uma decisão paternalista que fez com que aprovasse agora a reforma trabalhista, dizendo que não há incorporação nenhuma. Por quê? Porque é uma decisão absurda tomada pelo TST com a súmula 277. Agora, aqui é diferente. Aqui tem base, não rompe o equilíbrio dos sistemas jurídicos. E depois o seguinte, vem aí e diz que não tem diferença, resultou nisso, despedida individual e coletiva. O que é isso, meus amigos? A Embraer despediu 4.200 trabalhadores, você multiplica isso por 5, dá mais de 20 mil, numa cidade que é São José dos Campos, tem 600 mil habitantes. O impacto que houve em São José dos Campos, quando colocou 4.200 trabalhadores na rua, e depois veio o presidente da Embraer dizer o seguinte, não deveria ter despedido, porque poderia tentar uma outra solução, férias coletivas, lei alfa, etc, etc. Aqui é diferente. Bom, outro tema é sobre a participação dos trabalhadores na gestão da empresa. Eu estou convencido do seguinte, que está regulamentado o artigo 11 da Constituição, e está regulamentado o artigo 7º, inciso 11 da gestão da empresa. Esses dois temas estão regulamentados. Nas empresas com mais de 200 trabalhadores. O que compete às empresas?
compete às empresas, imediatamente, a fazer um regulamento interno, regulamentando o seu poder disciplinar em relação às despedidas, às suspensões, às advertências, suspensões, despedidas. Precisamos o quê? Procedimentalizar, como diz aí o grande professor de Coimbra, João Leal Amado, na sua obra, que eu recomendo a todos lerem. Estou fazendo, não tenho comissão na venda do livro dele, não. Escreveu um livro, A Cessação do Contrato de Trabalho, uma perspectiva luso-brasileira, pela LTR. E o seu livro sobre o contrato de trabalho, ele fala da necessidade de procedimentalização do poder do empregador. E aqui uma oportunidade, com essa nova lei, de procedimentalizarmos nas empresas com mais de 200 empregados, essa questão da suspensão, da advertência, da suspensão e da despedida com justa causa. E, finalmente, a questão da contribuição sindical. Meus amigos, depois que eu voltei para da França aqui, na década de ficar 4 anos lá, eu vi que nós estávamos atrasados em 2 pontos para se tornar uma grande nação. Primeiro, acabar com o voto proporcional. Nós demos um primeiro passo aí com a cláusula de barreira e também com as coligações. Mas nós temos que evoluir para o voto distrital misto, como na Alemanha Federal. As eleições de domingo, que beleza! Esse voto proporcional nosso é o pior do mundo. A França foi ingovernável de 46 a 58, a ponto de chamarem de Gaulle de volta. E o de Gaulle falou, volto com a Quinta República, em 58, e o voto distrital. A França desenvolveu espetacularmente, a Alemanha também. Esse voto proporcional, vamos ver se dá para reformar para as eleições de 2022, 2018 não é possível. Esse é o primeiro grande atraso. O outro atraso é da liberdade sindical. E eu sou católico praticante, vou à missa todo domingo e leio o evangelho todo dia. E lá está escrito, se os profetas não falarem, as pedras falarão. As pedras é a reforma trabalhista, que acabou com a compulsoriedade da contribuição sindical. Entraram no ano passado, descontando do suor do trabalhador, 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais para os sindicatos. Nenhum controle externo desse dinheiro. Faz esse dinheiro o que bem entendem. Eu fui advogado 30 anos no Sindicato Metalúrgico de São Paulo. Sabe como é que eles fazem a assembleia? Uma categoria de 400 mil trabalhadores. Tinha 100 mil associados, faziam assembleia, segunda convocação, com 1.000 trabalhadores. Companheiros, todos em pé, para sentar é complicado. Os companheiros do Conselho Fiscal já examinaram as contas. Está tudo certo. Os companheiros que forem favoráveis à prestação de conta, ergam o braço, estou dormindo. Esse é o controle. 3 bilhões de reais todo ano, escorchado dos trabalhadores. As pedras falam, se os profetas não falam. As pedras são aí. Acabou a contribuição sindical. E não só do associado. Qualquer contribuição que for descontada do trabalhador, mesmo os associados, precisam de autorização prévia do trabalhador. Como é que vai viver o sindicato? Se é que eles servem para alguma coisa até agora. Se é que eles servem para alguma coisa. Eles vão ter que realmente viver a realidade. É como depois de uma guerra. Vão ter que se adequar à realidade e buscar com mais eficácia e efetividade o sentido da existência do sindicato, que é indispensável. Não estou cuspindo no prato que eu comi, mas não dessa forma. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.